Olá, pessoal. Vamos dar continuidade na nossa disciplina de algoritmos de programação. Hoje vamos ver a parte de modularização, ou funções, ou subrotina. Todos esses três termos aí são utilizados. Vamos dar uma acompanhada, então, nesse conteúdo aqui. Vamos só colocar para apresentação. Então, esse item que a gente vai ver de modularização ou subrotina é bastante importante e a gente vai ter muita utilidade nesse contexto aí. Então, nossos objetivos aí dessa aula é entender os benefícios do uso desses módulos ou subrotinas, entender aí o conceito de módulos e como que a gente utiliza esses módulos ou subrotinas. Inicialmente, a gente vai ver aqueles que já existem. No Portugal Studio, tem uma biblioteca com diversos módulos já prontos. E aí, depois, numa segunda etapa, a gente vai ver como construir os nossos módulos. Então, até o momento, a gente escreve os programas de forma sequencial. Vocês têm, basicamente, os comandos que são colocados aqui dentro dessa função início. Além dos comandos dessa linguagem, né, do tipo leia, escreva, ser e enquanto, a gente pode chamar ou utilizar uma rotina, uma função que já está pronta na linguagem. Então, esse exemplo aqui, ó, existe uma chamada exatamente de uma função, aqui ela é identificada como mate.potência, e você passa parâmetros, a gente vai ver esses conceitos, passando aqui a base expoente, e o resultado dessa potência vai ser colocado aqui nessa variável resultado. Então, chamando a função que vai calcular a potência. Já existe essa função na biblioteca matemática. Veja que aqui em cima tem uma forma de você incluir a biblioteca. Inclui a biblioteca, dizendo qual que é a biblioteca, e aí coloca um prefixo, no caso foi usado aqui MAT. E aí, na hora de chamar uma função, ela tem o nome de potência que está dentro da biblioteca MAT, a mesma que você botou lá naquele prefixo. Então, se botasse aqui simplesmente a letra M, seria aqui M.potência. Então, essa é uma forma de chamar uma função que já existe aí no Portugal. Então, se a gente não tivesse, né, essa função, teríamos que fazer todo esse cálculo. Como já existe, e a gente sabe o nome da função, basta apenas chamar. Então, se você sabe aqui que o nome da função é potência, basta fazer uma chamada. E aí você tem o resultado desta base aqui elevado a esse expoente. Seria esse os parâmetros dessa função que é chamada potência, né? A potência é um exemplo de uma função que já existe no Portugal Studio. Um módulo ou subrotina é um trecho de programa com finalidade específica construída sobre um nome. Então, nesse caso aqui, potência é uma rotina que tem por finalidade retornar a potenciação entre dois números, x e y. X elevado a y, né? Então, que a gente tem aqui como base expoente. Este valor aqui elevado a esse expoente, né? E alguém deu o nome de potência para essa rotina, tá? Existem outras funções prontas no Portugal. Então, se a gente olhar aqui, a raiz pode ser usado essa função aqui, raiz, que tem o radicando e o índice. Então, dá para extrair uma raiz quadrada, uma raiz cúbica e assim por diante, né? Tem uma outra que a gente até já utilizou, que é uma função chamada sorteia. Ela vai sortear um número aleatório entre esse valor mínimo que é colocado aqui como parâmetro, né, e o valor máximo. Então, são dois parâmetros para essa função chamada sorteia. Mais adiante, a gente vai ver que podemos construir as nossas próprias funções, sejam elas módulos ou subrotina. Isso aí a gente chama modularização.
Essa modularização de um programa é a divisão desse programa em subprogramas. Você está dividindo ele em partes. Então, nesta figura aqui, a gente pode ver como que seria essa divisão. Até agora, nós sempre usávamos a função início, que é esse primeiro conjunto que está mostrado aqui nesta cor. Função início, abria e fechar parênteses, abria o colchetes, aqui as chaves, né, e colocava o código da função. Na verdade, além dessa função início, você poderia ter outros módulos. Então, aqui aparece função módulo A, assim como a função início, tem a mesma estrutura, né? Entre parênteses aqui, abriu chaves, os códigos que tem aqui no módulo A. E tem uma outra aqui também, ó, função módulo B. Então, agora dá para a gente entender, né, por que eu tinha o programa que abria chaves lá em cima e fechava aqui embaixo para englobar todo o conjunto do meu programa. E o meu programa ele é composto de diversas funções. Pode ser a primeira que nós sempre usamos, que é a função início, e pode ter novas funções, essa aqui como chamado módulo A, módulo B, e assim por diante. Então, essa é a estrutura que a gente tem quando está trabalhando com modularização. Um exemplo de uso dessa função raiz poderia ser desse tipo. Aqui, então, está incluindo a biblioteca matemática, né? Dentro da biblioteca matemática, a gente tem diversas funções, uma delas é essa raiz aqui. Então, veja que aqui é feita a inclusão da biblioteca, e aqui é feita a chamada. Vai calcular a raiz quadrada de um determinado número. Esse 2 aqui é um parâmetro que diz que é raiz quadrada, poderia ser raiz cúbica. Então, lê um número, chama essa função, vai extrair a raiz quadrada, o resultado vai ficar nessa variável aqui. E aí, escreve o resultado. As formas de utilização, no caso do Portugal Studio, a definição aqui da biblioteca, e aí, depois, a chamada, né? Nesse exemplo aqui, ele está usando aquela função sorteia. Ela faz parte do grupo da biblioteca util, então, o prefixo aqui, ele usou o mesmo nome da biblioteca, poderia ser só a letra U, por exemplo, aí você colocaria aqui U.sorteia. Nesse caso aqui, tem um vetor de 10 posições, ele está preenchendo com valores aleatórios, valores que está sendo sorteado aqui entre 1 e 100. Quais são as vantagens de uso nesse ambiente de modularização? Uma das vantagens é a utilização do módulo em diversas chamadas. Eu posso reutilizar. Uma vez que foi feito um módulo, esse módulo pode ser reutilizado, né? Imagina a economia de código que se faz para função raiz. Não precisa codificar uma função raiz, ela já está pronta, né? A mesma coisa para a função sorteia. Já existe essa funcionalidade, eu não tenho que codificar. E também não é necessário conhecer o código, saber o que tem dentro lá da função sorteia. Não há necessidade, basta saber o nome da função, o que ela faz e qual que é a sintaxe, quais são ali os parâmetros que são usados nessa função. Então, essas são as vantagens aí que a gente tem no uso de módulos. Existe no Portugal Studio diversas bibliotecas. Então, se a gente quiser conhecer as bibliotecas, dá para ir ali no ajuda, né? Tem funções do tipo matemática, tem funções de texto, diversas funções. Vamos dar uma olhadinha nessas bibliotecas, só para a gente ter uma visão. Então, você vai aqui no Portugal Studio, né? Onde que a gente tem aqui em ajuda. Você tem as bibliotecas, clicando aqui, ó. Então, tem biblioteca que trabalha com arquivos, tem biblioteca que trabalha com calendário, biblioteca que trabalha com gráfico, biblioteca que trabalha na internet, matemática, que é aquela que a gente viu. Então, se eu abrir aqui, ó, na biblioteca matemática, eu tenho funções de arredondamento, função de cosseno, logaritmo, de descobrir um maior número, de potência, de raiz. Então, são diversas funções matemáticas, e elas estão agrupadas aqui
depois vocês podem explorar. Funções que trabalham com mouse, funções que trabalham com serviços web, na parte de sons, interromper um som, liberar um som. Teclado, texto, aqui é interessante, nessa parte de texto eu posso fazer a chamada de uma função, trocando tudo para caixa alta, ou seja, tudo maiúscula, ou transformando tudo em minúscula. Posso contar número de caracteres, posso ver uma posição de um caractere no texto, preencher à esquerda, substituir, enfim, diversas funções aqui com texto, né? E também aquelas de util ali, ó, número de colunas, número de elementos, sorteia, são todas as funcionalidades aí que você tem nesse ambiente aí do nosso Portugal Studio com essas bibliotecas. Então, precisando atualizar e dar uma avaliada, é só chegar aqui no Ajuda, em bibliotecas, que tem toda a documentação de cada uma dessas funções. Tá? Vamos voltar lá no nosso ambiente, então. Aqui, essa versão que ele está mostrando é um pouco mais antiga. Lá, que eu mostrei para vocês, é na versão atual. A cada nova versão, eles colocam novas bibliotecas, novas funcionalidades. Então, aqui ele dá o exemplo dessa função sorteia, né? Lá tem na documentação, se você clica em cima da função sorteio, ele vai dizer o que ela faz e quais são os parâmetros. Aqui mostrando que tem um número inteiro, que é o valor mínimo e o valor máximo. Ele vai sortear entre esses dois valores. Quais são outras vantagens aí? O reaproveitamento do código, diminuição do código, do retrabalho, né? Se tivesse que implementar de novo, fica mais organizado, tem uma melhor legibilidade e dá mais flexibilidade. Isso aí vai ficar mais claro quando a gente fizer as nossas próprias funções, que é o assunto da próxima aula. Quais são os componentes de um módulo? Então, tem esses componentes aqui, identificador, parâmetro e retorno, tá? Quando você usa uma função, o identificador é o nome dessa função. Ou ela já está previamente definida lá na biblioteca, ou a gente vai criar uma função nova e vai dar um nome a essa função. Isso é o identificador. O parâmetro, ou parâmetros, são esses que vão aqui entre parênteses. No caso da potência, base e expoente, dois parâmetros que são usados aqui. Se não tivesse nenhum parâmetro, seria abrir parênteses e fechar parênteses sem nada, tá? E essa função, ela nos dá um retorno, ela retorna um resultado. Aí, então, eu tenho o retorno aqui que vai ser jogado diretamente nessa variável aqui. Essa variável retorno vai receber o cálculo que é feito nessa função. Então, três coisas importantes: o identificador, que é o nome da função, os parâmetros, aquilo que a função recebe, e o retorno, que é o que a função me calcula e retorna, né? Parâmetros são os valores, então, enviados ao módulo, né, para que ele possa realizar o processamento. A gente pode passar nenhum ou vários parâmetros. Se eu tiver 4, eu vou colocar os 4 entre vírgulas. Se não tiver nenhum, ele fica só entre parênteses, né? Então, esse módulo, dependendo da finalidade, ele pode ter nenhum. Aqui tem 2 parâmetros, separado por vírgula. Se fosse 3 parâmetros, teria o parâmetro primeiro, vírgula, o parâmetro segundo, vírgula, o parâmetro terceiro. Mostrando aqui a chamada da biblioteca, né? E esse exemplo aqui, do mate.raiz, tem 2 parâmetros. O parâmetro pode ser uma variável, como está aqui, num, que é uma variável, pode ser um valor constante, 2.0, ele vai receber como parâmetro este valor que está sendo colocado aqui. Poderia ser uma variável também, V2, ou um número importante que tem que ser uma variável do mesmo tipo que foi definido lá na função original. Esse exemplo aqui, ó, 2 parâmetros também, na chamada dessa função potência, né? Esse caso aqui, ó, ele tem 0 parâmetros. Na verdade, essa função limpa, ela tem como objetivo limpar a tela, aquela parte de baixo ali, quando está mostrando o resultado, né? Para que fique sem nenhuma informação, eu coloco essa chamada aqui do limpa e ela não precisa de nenhum parâmetro. Ela simplesmente
executada na sequência aqui quando vai passar por esse comando. Outro detalhe é que essa função aqui, ela não retorna nada, ela simplesmente faz uma ação que é limpar aquela parte de baixo da tela. Então, como ela não retorna nada, eu não preciso ter uma variável aqui à esquerda dela, né? Eu simplesmente me referencio chamando este módulo e ele vai executar a finalidade que é limpar a telinha embaixo. Aqui está mostrando o retorno, né? No caso, o resultado da execução, que acontece aqui quando chama essa função potência. Uma variável recebe o valor de retorno do módulo. Então, nesse caso aqui, eu tenho sempre um retorno, eu preciso colocar à esquerda uma variável para receber o retorno. É assim que é recebida a informação que vem lá na hora que executa aquela função. E o fato de eu colocar a função aqui à direita, ele já vai saber que tem que executar essa função da direita, no caso a potência, e colocando o retorno desta chamada aqui dentro do resultado. O retorno de um módulo é o que vai definir a classificação quando se fala em procedimento ou em função. Normalmente, módulos que não retornam valores seriam denominados ou são denominados procedimentos. E módulos que retornam valores, esses são chamados de função. No nosso caso aqui, a gente vai considerar tudo como sendo função. Chamou um módulo, mesmo que ele retorne ou não retorne, a gente vai chamar de função, uma forma padronizada. Como utilizar isso daqui? Então, tem no Help lá, dá para a gente aprender como utilizar as bibliotecas, né? Algumas funções pré-definidas, a gente já passou lá no exemplo, mas tem aqui arredondamento, para arredondar um número real. Lembra que, às vezes, quando a gente escreve um número real, ele sai com uma porção de casas decimais? Desta forma aqui, você poderia arredondar dizendo que é 2 casas decimais, por exemplo. Potência, que a gente já viu, raiz, um valor absoluto, ele vai simplesmente trazer o valor absoluto, né? Aquela função sorteia, que vai trazer um número aleatório. São exemplos aí nesta situação das bibliotecas existentes no Portugal. Além disso, ó, cadeia de caracteres maiúsculo, né, para a gente poder trabalhar lá e fazer uma transformação de todos os caracteres em maiúsculo, transformar todos os caracteres em minúsculo, substituir pesquisa por um determinado texto numa cadeia e substitui todas as ocorrências deste texto por um texto alternativo. Então, são funções para trabalhar ali um string de caracteres. Essa parte aqui, a gente não tem necessidade dos módulos de Java, então vamos adiantar. Só lá no final tem uma recomendação do tipo coisas para não esquecer. Então, módulos são subprogramas que a gente pode chamar dentro do programa principal ou dentro de outros módulos. Isso aqui é interessante. Aquele contexto de módulos que a gente viu lá, eu posso ter a chamada de qualquer subprograma desse no programa principal, que é aquele início, ou mesmo dentro de outros módulos. Um módulo deve possuir um identificador ou um nome de chamada. E um módulo pode possuir parâmetros ou valor de retorno. E ele, eventualmente, também pode ou não retornar valores. Isso aí é importante para a gente não esquecer, né? Um módulo que não possui valor de retorno é tratado como um procedimento. E um módulo que possui valor de retorno é chamado de função. Se bem que a gente vai tratar aqui tudo como função. Aí o próximo passo, na aula seguinte, a gente vai aprender a criar os nossos próprios módulos, as nossas funções. Nós vamos poder escrever funções para modularizar a solução de um programa com funções que nós mesmos vamos escrever. Isso aí é o conteúdo aí do nosso próximo assunto. Ok? Então, depois nós vamos ter exercícios também com essa parte de módulos. Alguns exercícios são específicos com a parte de módulos específicos do ambiente do Portugal Studio.
E aí, na sequência, depois a gente vai trabalhar com essas funções que nós mesmos vamos desenvolver. Por enquanto, é isso daí. Obrigado a todos.